Boa noite, Hugo. Boa noite, plantonistas. Meu nome é Renan Passetti e começa agora o Esporte por Esporte. Vamos começar pelos principais resultados da última rodada do Brasileirão. O duelo dos Atléticos terminou em 1-1. O jogo foi na casa do Cap, que começou a partida perdendo, mas no final do jogo conseguiu um empate com o gol do Vitor Roque. Ainda deu tempo de Fernandinho ser expulso, mas isso não alterou o resultado da partida. O principal jogo da rodada foi Botafogo e Flamengo. O time rubro-negro foi até o Newton Santos com a difícil missão de vencer o líder do campeonato. E conseguiu. No começo do jogo, Marlon Freitas vacilou e fez um gol contra. O Botafogo ainda empatou, mas no segundo tempo, Bruno Henrique converteu para o Flamengo, decretando a derrota do líder Botafogo. E o Palmeiras, que tinha chance de diminuir a vantagem para o Fogão, vacilou e acabou empatando com o Corinthians. O Verdão teve alguma chance para abrir o placar, inclusive no finalzinho, Hendrick puxou um contra-ataque fulminante. Conseguiu tocar a bola antes de sofrer uma entrada dura do zagueiro Maicon, mas na finalização da jogada, Breno Lopes chutou em cima do Cássio, perdendo um gol feito. O jogo então terminou em 0-0. Lembrando que na quarta-feira, às 7 horas da noite, ainda temos São Paulo contra o Curitiba no Morumbi para fechar a rodada. A tabela segue da seguinte forma. Por um lado temos o Botafogo aí com 51 pontos na liderança e seguido do Palmeiras, do Grêmio e do Flamengo. Por outro lado temos o Z4 com o Santos, Vasco da Gama, Américo Mineiro e Coritiba. O Santos que está brigando aí contra o Bahia e o Vasco da Gama para poder sair da zona de rebaixamento. Também tivemos jogos de volta das semifinais do Brasileirão Feminino. Os dois jogos foram no sábado, às 4h30 da tarde. O São Paulo foi enfrentar a Ferroviária em Araraquara e precisava fazer 2 gols para empatar o jogo. E conseguiu, venceu o jogo por 2-0 e levou a partida para os pênaltis. Mas nas penalidades as donas da casa aproveitaram melhor as suas cobranças, conseguindo a classificação para a final. Já no outro jogo, o Santos foi até a Neoquímica Arena precisando de 3 gols para igualar o placar, mas acabou perdendo novamente. A partida terminou em 2-0 para as corintianas e o agregado final ficou em 5-0. E neste final de semana tivemos a final da Liga de Desenvolvimento de Basquete, a LDB. Antes de falarmos da final, vamos começar pela disputa de terceiro lugar, entre Corinthians e Pinheiros. O jogo foi dominado pelo time do Pinheiros, que manteve uma boa vantagem nos pontos, quase toda a partida, vencendo o confronto por 74-67. Já na final tivemos o Paulistano contra o SESI Franca. Nos 2 primeiros quartos parecia que o Franca iria vencer facilmente a partida, mas o Paulistano foi atrás do resultado, e o jogo ficou praticamente empatado, com as duas equipes disputando cada ponto, como se fosse o último. No final da partida, faltando apenas 1 segundo para o final do jogo, o placar estava em 70-67, a favor do Paulistano, e o Franca teve 2 lances livres para cobrar. Os 2 lances foram convertidos e a partida ficou em 70-69. A única chance do Franca era tentar um chute do meio da quadra, assim que a partida iniciasse novamente. E foi isso que eles fizeram, mas a bola passou longe e o Paulistano se sagrou campeão por apenas 1 ponto de vantagem. Indo agora para o automobilismo, tivemos Fórmula 1 nesse final de semana, com o GP da Itália. No último programa eu havia dito que a Ferrari não deveria ir muito bem, né? Mas não foi isso que aconteceu. Eu estava errado, né? No sábado, os carros vermelhos tiveram um bom resultado e Carlos Sainz cravou a pole position. E no domingo, como sempre, a história foi quase a mesma. A Red Bull sobrou na corrida e liderou a maioria das voltas. Max Verstappen entrou para a história, sendo o primeiro piloto a conseguir 10 vitórias consecutivas, ultrapassando o Sebastian Vettel. Sérgio Pérez também fez uma boa corrida e terminou em segundo lugar para confirmar mais uma dobradinha da Red Bull. E o Carlos Sainz largou na ponta e fez uma corrida dentro ali das limitações do carro e terminou em terceiro. No finalzinho do tempo, temos uma briga ali entre ele e o Charles Leclerc. Mesmo a equipe mandando o Charles diminuir o ritmo, mas não deu em nada e o Carlos terminou em terceiro mesmo. A Fórmula 1 agora entra em um recesso de 1 semana e volta no dia 15 com o GP de Singapura. O Esporte por Esporte vai ficando por aqui. Voltamos na sexta-feira com mais atualizações para vocês. Uma ótima semana a todos!